Bom, ver o primeiro filme de um dos meus romances foi emocionante, porque eu não escrevi nenhum deles pensando em ser adaptado ou ser filmado. Então, ah, ver vamos dizer, essa, essas paisagens, essas cenas grandiosas na tela, né, com uma outra linguagem, outra abordagem, né, outra linguagem, na verdade, foi surpreendente. Eu acho que. E é uma emoção, né, porque ah, é difícil você ver uma adaptação assim da sua obra, né, do seu trabalho. E o Órfãos ainda é o meu romance mais recente. Né? Quer dizer, foi publicado em 2008, desde então eu não publiquei outro romance, publiquei contos e crônicas, mas é uma adaptação que começou, primeiro o filme que começou pelo último livro, né? E pelo meu livro mais breve, vamos dizer, mais condensado, né? Onde eu tentei reunir muitas coisas em 100 páginas. Por isso que ele tem características de uma novela, como gênero literário. Né? Quer dizer, juntar elementos, essa história de amor, esse delírio desse personagem, com a história da região, com toda uma simbologia, com os mitos da Amazônia, sobretudo o Eldorado. Quer dizer, reunir tantas coisas, o drama familiar, enfim, questões mesmo sociais, relações sociais e simbólicas. Quer dizer, juntar tudo isso em 100 páginas foi o meu desafio, porque eu não podia, por contrato, expandir muito. Né? Eu tinha um limite muito preciso de número de páginas e até mesmo de tempo para entregar o texto. Então, para mim, foi um desafio. Agora, eu não, enfim, eu não quis ver no filme tudo aquilo que eu escrevi, evidentemente. Eu acho que o diretor faz escolhas, ele faz recortes do jeito dele, de acordo com a imaginação dele, com as visões e antevisões dele, com as expectativas que ele tem, enfim, com a linguagem dele. Né? Então, mas foi emocionante ver todos esses personagens nessa tela imensa, né? Que parece que é um pouco a tela do tempo também, né? A tela uma espécie de recorte do nosso céu simbólico, né? Dos nossos sonhos. O cinema é um pouco isso, né? Fala dos nossos sonhos. Eu não participei da adaptação do roteiro, aliás, não me intrometi em nada. Apenas conversei bastante com o Guilherme Coelho, com o diretor. Surpreendentemente, fiz uma, uma ponta, tive uma participação de alguns segundos numa cena de um pescador lá, seria até um exagero dizer que eu contracenei, eu acho que foi uma cena muito, enfim, eu adorei ter feito essa cena, né, com Daniel Oliveira aliás, foi a primeira cena do filme, filmada, né? Primeira cena filmada. E eu acho que ter acompanhado toda a equipe até Belém foi uma cidade que eu admiro, uma espécie de cidade da minha infância perdida para sempre. Mas foi a única participação efetiva que eu fiz enfim, do filme. Do roteiro, não, nada. Não colaborei, não me intrometi no roteiro, nem no elenco, nada. Eu apenas escrevi o livro, eu acho que isso já é suficiente. Quando você assina um contrato para
direitos autorais para ser filmado com uma peça de teatro, como já aconteceu com outros romances, ele não te pertence mais, né? Quer dizer, eu acho que os franceses têm uma expressão, quando o livro é traduzido, eles falam a gente deve confiar nos tradutores. Il faut faire confiance au traduteur. Eu acho que com o cinema é a mesma coisa. Você tem que ter confiança no diretor, no roteiro. Então, eu não sou nem um pouco ciumento, assim, em relação aos meus livros e contos. Tanto que dos quatro, três estão sendo adaptados. Um já acabou, que é o Órfãos, e mais dois estão sendo adaptados. Fora história em quadrinhos e outras linguagens, teatro, por exemplo. Não vejo por que sentir ciúme. Quando o Guilherme me convidou para fazer essa cena do pescador, que eu acho que é uma cena de certamente menos de um minuto, eu não medi o tempo, mas primeiro que eu tive uma imensa dificuldade para decorar o texto de 4 linhas, né? Eu sou capaz de decorar um poema inteiro, talvez meia página, uma página de um romance, né, ou de um poema em prosa, mas aquele texto eu de fato me deixou assim nervoso e eu esquecia. Então eu passei 2 dias ensaiando lá em Belém, vamos dizer, o manejo da canoa, né, que exige muita força, né? Eu tinha esquecido, eu era jovem quando eu fiz aquilo, né? Então agora um velhinho, um barrigudo, vamos pegar a canoa e sair. Mas depois de um dia ou 2, sei lá quanto tempo de ensaio, e no momento da gravação, quando eu me aproximei, o Daniel estava já totalmente transfigurado. Quando eu me aproximei dele, eu fiquei em pânico, né? Em pânico. Vinham todas as palavras do mundo na minha cabeça, menos o texto. Menos os textos. E quando eu vi o Daniel ali já, enfim, já outro, né? Assim, ator na sua plenitude, né? Me deu vontade de mergulhar no rio Guamá, né? Nas águas marrons, desaparecer como um boto, arrastando assim um ente para o fundo do rio. Mas aí a gente fez várias cenas, a gente gravou várias vezes e no fim eu acabei falando um texto meio de improviso, assim. Essencialmente era o que estava escrito, né, no meu monólogo, na minha fala. Mas eu acrescentei coisas, eu acrescentei um sotaque amazonense ou paraense. São sotaques muito parecidos. Eu falei assim como se eu estivesse falando lá em Manaus ou Belém para alguém, né? Mas só que isso foi muito ensaiado, né? É uma espontaneidade, entre aspas, né, ensaiada. Mas saíram as palavras que eu tinha na minha cabeça. Acho que isso me ajudou também. Enfim, vamos dizer, esse falar caboclo, esse tuteio que vem de dentro, né? Vem de dentro e de muito longe, né? Mas foi um momento tenso para mim, né? Imagina contracenar com um ator né, do talento do Daniel. Mas foi bom. Acho que foi. Eu bem que pedi para ser cortado, mas essa cena para cortarem, mas a montadora Karen não me atendeu. Eu gostei muito da adaptação do Alfred Eldorado, feito pelo Guilherme Coelho. Eu acho que ele conseguiu transmitir, através das imagens e palavras, a essência do romance. Mas é uma visão muito particular, que o roteiro trata, vamos dizer, de assuntos
que são a preocupação dele, mas o resultado eu considerei muito bom esteticamente e do ponto de vista da linguagem também. É interessante ver os personagens na tela, né, porque eles têm uma outra dimensão psicológica, enfim, física, eles estão ali materializados pela imagem, né? Então, para mim foi surpreendente, porque não são exatamente os meus personagens, são os do Guilherme Coelho, o diretor. Eu acho que várias coisas me emocionaram no filme. Por exemplo, algumas cenas, uma cena muito linda que acontece num lugar chamado Cegos do Paraíso, e a busca, né, pela mulher, quando ele sai atrás da mulher, da Dinaura, no barco. Eu acho que a imagem, a viagem no rio é fabulosa.